volume 26. Apêndice: Dossiê do Reino de Azura sobre Rudeus Greirat. O sujeito Rudeus Greirat é extremamente famoso. Hoje, seu nome está inscrito nas histórias de todas as nações do mapa. Muitos pesquisadores já tiveram a experiência de dar uma olhada casual em cartas ou em um artefato e perceber que eles foram assinados por Rudeus Greirat. Seja em um canto dos círculos de teletransporte desenhados em todas as nações do mundo, nos apêndices das novas edições do livro de magia ou na lateral de uma ponte em uma estrada, seu nome aparece em todos os lugares. Aqueles que estão vivos hoje que encontraram seu nome provavelmente são mais numerosos do que aqueles que não o encontraram. No entanto, muitos não saberiam descrever o que ele realmente fez. Alguns talvez o reconheçam como o maior mágico dos anos 400, da Era do Dragão Blindado. Outros talvez o conheçam como um gênio acadêmico que virou a educação formal de cabeça para baixo ou um intelectual que teve uma influência transformadora na cultura de brinquedos e figuras. Mesmo assim, há poucos registros do que ele começou e do que deixou para trás. Em cada campo, outros nomes vêm à mente antes do dele: na magia, Silent Seven Star; na educação, Roxy M. Greirat; e na arte, Zanoba Shirone. Por causa disso, alguns acreditam que ele era um cabide cujo único talento era enganar os poderosos, enquanto outros o chamam de um vigarista que se aproximava daqueles com talento para roubar sua glória. Alguns até afirmam que não existiu uma pessoa chamada Rudeus Greirat. Em vez disso, era um título concedido aos membros do bando mercenário de Rukwag por uma grande conquista. Portanto, várias pessoas têm esse nome. Há muitas teorias sobre Rudeus Greirat, mas uma coisa é certa: o que quer que ele tenha feito, mudou o mundo. Com o passar do tempo, esse conhecimento se desvanecerá nos cantos escuros da história, sem que nenhum feito seja realmente atribuído a ele. Deixar esse mistério desaparecer seria perder o conhecimento da importância histórica. Portanto, é minha intenção criar uma entrada no arquivo compilando as evidências da vida e da existência de Rudeus Greirat. Ano 485 da Era do Dragão Blindado. Arquivista-chefe Jed Bluewolf do Arquivo Real Azura. Rudeus Greirat. Resumo. Rudeus Greirat viveu de 407 a 481 da Era do Dragão Blindado. Foi um mago do reino de Hanoa. Em 430, ele se juntou às fileiras dos 7 grandes poderes. Ele foi um dos grandes magos dos anos 400, ao lado de Roxy M. Greirat e Silent Seven Star. Ele também usava os pseudônimos Atoleiro, a mão direita do Deus Dragão, o Rei Mago, o Grande Mago e o Lançador Silencioso, entre outros. Por outro lado, sua covardia em batalha também fez com que ele recebesse os nomes de Covarde, Rastejante, Amarelão e Coelho Assustado. Em seus últimos anos, seus muitos epítetos o levaram ao título de Rudeus de 7 nomes. Vida. Juventude. Rudeus Greirat nasceu em 407 no vilarejo de Bilna, em Fitoa, Azura, filho mais velho do cavaleiro Azuranos de baixo escalão Pou, 388 a 413, e da ex-aventureira que se tornou curandeira Zenith, 390 a 459. Disse que o jovem Rudeus usou magia de nível intermediário por volta dos 3 anos de idade. Seu pai, reconhecendo o potencial do filho, contratou Roxy M. Gordia, nascida em 373, sem registro de data de morte, para ser sua tutora. Como resultado de seu regime de educação espartana, ele se tornou um mago da água de nível santo aos 5 anos de idade. Rudeus viria a demonstrar um talento que superava o de sua professora, mas continuaria a tê-la em alta conta até sua morte. Aos 7 anos de idade, os Boreas Greirates, os governadores de Fitoa na época, perceberam seu talento e pediram que ele fosse até eles como tutor. Lá, ele ensinou magia a Eris Boreas Greirat, mais tarde conhecida como Rei Louca da Espada Eris, e também começou a criar figuras usando magia da terra. Apesar de possuir um talento que o diferenciava das outras crianças, disse que Rudeus chorou de saudades dos pais quando eles não o visitaram nem mesmo em seu 10º aniversário, como seria de se esperar de uma criança de sua idade. No incidente de deslocamento de 417,
ele e Eris foram transportados para a região de Biegoia, no continente demoníaco. Foi lá que ele fez amizade com Ranger de Superdia, na época conhecido e temido sob o epíteto de fim da linha. Como aventureiro, ele embarcou em uma jornada do continente demoníaco de volta a Fitoa, em Azura, no continente central. Foi nessa época que ele conheceu Zanoba Shirone e Cliff Grimor, que se tornaram seus amigos para toda a vida. Em seu 13º ano, ele viu Eris de volta a Fitoa e partiu para o norte do continente central em busca de sua família desaparecida. Foi nessa época que ele se tornou conhecido como o aventureiro Rudeus Atoleiro Greirat. Anos de estudante. Em 422, Rudeus mudou-se para a cidade mágica de Sharia, em Hanoa, onde ingressou na Universidade de Magia por recomendação de Genius Alphas. Lá, ele superou Linia de Doudia, Porcena Doudia, Silente Sevenstar e o Rei Demônio Imortal Bad-Gadi e ganhou a reputação de ser o maior mago da universidade. No ano seguinte, Rudeus, com 16 anos de idade, casou-se com a guardiã mágica de Ariel Anemo em Azura, Silfiete, após um longo período de namoro. Foi nesse momento que ele parece ter criado raízes em Sharia e decidiu passar o resto de seus dias lá. Naquele mesmo ano, ele recebeu a notícia de seu pai, Paul, de que sua mãe Zenith havia sido encontrada no continente de Begarit, por isso, viajou para lá. Com a ajuda de Paul e Silent Sevenstar, ele conseguiu usar um círculo de teletransporte que milagrosamente havia sobrevivido para fazer a viagem. Junto com Paul, ele Elinalis Dragonrod, Talrand, Gies e Roximigordia, ele enfrentou e derrotou o labirinto de teletransporte. Na batalha contra a Hidra de Manatite, a guardiã do labirinto, Paul foi morto. Embora ele tenha resgatado Zenith, o incidente de deslocamento a deixou em um estado insensível. Rudeus mergulhou nas profundezas da depressão. Foi sua professora, Roximigordia, que o salvou. Foi assim que Rudeus a tomou como sua segunda esposa. Em 415, Rudeus e Eris Boreas Greirat lutaram contra o deus dragão Orsted em uma floresta nos arredores de Sharia. O motivo da batalha é desconhecido, mas alguns teorizam que o deus dragão Orsted queria prejudicar Ariel Anemo em Azura, e Rudeus estava agindo para protegê-la. Após essa batalha, Eris Boreas Greirat tornou-se sua terceira esposa. No mesmo ano, Rudeus lutou na Guerra Civil de Azura ao lado de Ariel Anemo e Azura. Ele lutou contra o Imperador do Norte Alber Corbett, o Rei do Norte Uita e o Deus da Água Reida e os derrotou, pelo que foi chamado de arquiteto da ascensão de Ariel Anemo e Azura ao trono. Rudeus fundou o grupo mercenário Rukuag na cidade mágica de Sharia em 417. Embora tenha assumido a função de presidente, acredita-se que ele tenha delegado toda a administração real da empresa a sua irmã mais nova, Aisha. Em seu 20º ano, ele e Zanoba Shirone se aliaram a Pax Shirone para lutar na guerra de defesa do reino de Shirone. Eles enfrentaram a força inimiga do norte no Forte Caron. Disse que Rudeus matou mais de 10.000 pessoas nessa batalha. Após sua graduação na Universidade de Magia em 419, ele viajou para o país sagrado de Milis com Cliff Grimor. Embora não haja um relato detalhado dessa época, acredita-se que ele tenha se dedicado a aprofundar sua amizade com a criança abençoada, bem como a nomear Cliff Grimor para um cargo importante na igreja de Milis. Em 430, ele lutou ao lado do deus dragão Orsted no reino Beiril. No decorrer dessa batalha, ele venceu o deus do norte Kalman III e, assim, tornou-se um dos 7 grandes poderes. Anos nos 7 grandes poderes. Após sua ascensão aos 7 grandes poderes, Rudeus deixou de aparecer no centro dos acontecimentos. Isso pode explicar por que, no presente, ele desfruta de menos reconhecimento do que outros grandes nomes da mesma geração, Silent Sevenstar, a bruxa Nanaoshi que entrou no centro das atenções mais ou menos quando Rudeus saiu, e Roxy Greirat, que mais tarde se tornou diretora da Universidade de Magia. Ambas são mais conhecidas. Por esse motivo, poucos sabem que ele foi um dos 7 grandes poderes. Foi proposto que Rudeus morreu na Batalha de Beiril e que aquele que apareceu depois era um sósia, ou que era apenas um nome.
Como ainda há registros de seu envolvimento na criação da Universidade Nacional de Ariel, essas teorias podem ser imediatamente descartadas. Não se sabe o que Rudeus estava tentando alcançar ao se afastar dos olhos do público. Fontes indicam que, como seguidor do deus dragão, ele desfrutava da amizade do fabricante de estatuetas e presidente da empresa de fabricação de bonecas Zanobashirone, do Papa Cliff Grimor da Igreja de Milis, da criança abençoada da Igreja de Milis, da rainha Ariel Anemone Azura de Azura, do deus da morte Randolph do reino do rei dragão, dos Doudias da grande floresta e do rei demônio imortal Atolf do continente demoníaco. Acredita-se que ele estava tentando reunir o mundo sob uma única bandeira em preparação para a ressurreição de Laplace daqui a 80 anos. Outras fontes o consideram um modelo de maldade que ressuscitou os círculos de teletransporte proibidos como parte de um plano para usar sua conveniência para dominar o mundo. Morte. A esposa de Rudeus, Sylphiet Greirat, anunciou sua morte por velhice em 481. Ele faleceu pacificamente em sua cama aos 74 anos de idade. Um número extraordinário de 5.000 pessoas compareceu em massa ao seu funeral. Também presente, depois de desaparecer ainda mais completamente do que todos os outros, exceto o próprio Rudeus, estava o deus dragão Orsted. Equipamentos. Os magos geralmente usam um bastão e preferem ataques de supressão a longa distância. Rudeus, no entanto, se envolveu em combate a curta distância. Aquaartia. Um cajado dado a ele pela família Boreas em seu 10º aniversário. Ele foi feito com o braço de um Eldar treante, nativo da região leste da Grande Floresta no continente Milis. Sua pedra mágica era uma pedra d'água azul ultramarina, um item de grau A de um dragão marinho errante do norte do continente Begarit. O bastão foi feito pelo diretor de Varash em Procyon. Embora extremamente poderoso, Rudeus deixou de usá-lo após a conclusão da armadura mágica. Armadura mágica versão 1. Um protótipo de armadura mágica criado com a ajuda de Zanobashirone e Cliff Grimor. Tinha cerca de 3 metros de altura. Uma metralhadora de canhões de pedra foi montada em seu braço direito e ele carregava um escudo e uma pedra de absorção no esquerdo. Embora consumisse grandes quantidades de mana, acredita-se que possuía capacidades ofensivas e defensivas no mesmo nível dos 7 grandes poderes. Rudeus a construiu para lutar contra o deus dragão Orsted e continuou a usá-la depois de se aliar ao seu possível inimigo. No entanto, ela foi destruída pelo deus da luta na Batalha de Beiril. Armadura mágica versão 2. Um conjunto de armadura preta composta de braços, pernas e partes do corpo. Um modelo desafinado da versão 1. Essa armadura dá ao usuário as habilidades de um lutador de espada nível santo. Armadura mágica versão 0. A arma definitiva de Rudeus que foi usada na Batalha de Beiril. Detalhes desconhecidos. Armadura mágica versão 3. A armadura mágica usada por Rudeus em seus últimos anos. Com cerca de 2 metros de altura, ela possuía a mesma funcionalidade da versão 1. Disse que a série de armaduras mágicas de uso geral que veio depois foi baseada na versão 3. Metralhadora de canhão de pedra. Um conjunto de implementos mágicos do tipo bastão que dispara canhões de pedra sem levar em conta o gasto de mana. Quando ativada, dispara canhões de pedra em uma velocidade tremenda, consumindo tanta mana que qualquer pessoa comum seria drenada a zero em instantes. Ela foi criada pela diretora de implementos mágicos Jacqueline do reino de Hanoa. Espingarda canhão de pedra. Uma versão da metralhadora acima configurada para disparar 12 vezes em uma única rajada. Ela foi criada pela diretora de implementação mágica Jacqueline do reino de Hanoa. Espada de Poe. Um item mágico que corta melhor quanto mais duro for o alvo. Essa é a mais famosa das espadas de Poe, embora, como aventureiro, ele preferisse uma arma diferente. Feitiços. Rudeus era proficiente em todas as escolas de magia. Como se pode imaginar pelo nome atoleiro, ele preferia particularmente a magia da terra e da água. Disse que Rudeus utilizou uma grande variedade de feitiços, dependendo de seu oponente,
Portanto, listarei aqui os mais comuns. Canhão de pedra. Um conhecido feitiço de nível intermediário. Ele dispara um pedaço de rocha em alta velocidade contra o oponente. No entanto, quando Rudeus usava o feitiço sem voz, ele tinha poder suficiente para desintegrar um rei demônio imortal. Ele também usou variações como canhão de explosão e tiro de pedra. Atoleiro. Um exemplo da combinação de magia patenteada por Rudeus. Supõe-se que Rudeus tenha sido capaz de conjurar um pântano grande o suficiente para submergir uma cidade inteira. Névoa profunda. Outro exemplo, como acima, da combinação de magia de Rudeus. Dizem que ele podia conjurar névoa suficiente para esconder uma floresta inteira. Elétrico. O feitiço original de Rudeus, condensando a magia de água de nível Rei Relâmpago. Ao usar esse feitiço em combate corpo a corpo, Rudeus conseguiu neutralizar um rei demônio imortal com um único golpe. Onda de choque. Um feitiço de vento que cria um pulso no ar para fazer o oponente voar. Rudeus supostamente usava esse feitiço em combate corpo a corpo para lutar como se estivesse voando. Pesquisa. Ao longo de sua vida, Rudeus pesquisou e desenvolveu muitos feitiços e implementos mágicos. Ele também financiou uma série de campos de pesquisa diferentes. Um método de aprendizado para magia sem voz. Dizia-se que Rudeus Greirat usava magia sem voz desde muito jovem. Sua professora, Roxy M. Greirat, escreveu o seu método de mágica sem voz em um artigo, desenvolvendo um método didático para essa habilidade. Esse método foi implementado com entusiasmo pelas 3 grandes universidades de magia em seus programas de educação mágica, contribuindo para o surgimento de muitos mágicos talentosos. Terapia de recuperação de mana, poção mágica. Com o financiamento de Rudeus, a Silent Seven Star desenvolveu uma bebida que restaura a mana. Essa chamada poção mágica libertou os magos dos caprichos de suas reservas mágicas. Isso, combinado com o método de aprendizado acima, foi tão influente que se diz que acabou com a era da supremacia dos lutadores de espada, elevando o status dos mágicos. Próteses mágicas. As próteses mágicas ajudaram muitas pessoas, aventureiros, por exemplo, ou pessoas pobres demais para ter acesso à magia de cura além do nível santo ou rei. Essas próteses foram o resultado da pesquisa de Zanoba Chiron e Cliff Grimore, possibilitada pelo financiamento fornecido por Rudeus. Foi Silent Seven Star quem popularizou as próteses mágicas, não como implementos mágicos, mas como ferramentas médicas. Armadura mágica. Rudeus era considerado o único que podia operar a armadura mágica. Com o tempo, a terceira filha dos Greirates, Lily Greirat, assumiu sua pesquisa e, em 483, aperfeiçoou a armadura mágica de uso geral. Esse desenvolvimento reduziu significativamente o risco de caçar monstros grandes. Bonecas mágicas. Com o financiamento fornecido por Rudeus, Zanoba Chiron desenvolveu com sucesso uma estatueta mágica. Essas figuras se parecem exatamente com os humanos. Elas são usadas de várias maneiras, como animais de estimação, realizando tarefas estranhas, testando venenos e trabalhando como batedores. No entanto, elas são extremamente caras e em número reduzido. Atualmente, apenas a realeza das nações que desfrutaram da amizade de Rudeus as utilizam. Círculos de teletransporte. Com o financiamento fornecido por Rudeus, Silent Seven Star pesquisou e reviveu os círculos de teletransporte proibidos. Com os círculos de teletransporte colocados em locais estratégicos em todas as diferentes nações, o perigo das longas viagens foi atenuado e viajar para terras distantes tornou-se simples. Disse que Rudeus quebrou o tabu depois de refletir sobre a morte de seu pai ou no labirinto de teletransporte. Os registros sugerem que a pesquisa real foi conduzida por Silent Seven Star, com Rudeus como seu patrocinador. No entanto, por alguma razão desconhecida, antigas famílias de comerciantes e nobres, juntamente com aqueles envolvidos na igreja de Milis, amaldiçoam Rudeus como o quebrador de tabus. Memórias e código.
Acredita-se que os registros da pesquisa acima foram escritos nos 52 volumes que formam o livro de Rudeus. No entanto, como eles foram escritos inteiramente em um código usado apenas entre ele e Silent Seven Star, que ainda não foi totalmente decifrado, sua credibilidade é questionável. Estrutura e caráter. Rudeus tinha aproximadamente 175 centímetros de altura e, para um mago, tinha uma constituição comparativamente forte e musculosa. Sua pele era pálida e seus olhos eram incompatíveis, pois usava o olho direito de previsão e o olho esquerdo de visão distante. Ele nunca foi descrito como bonito, mas disse que sua esposa Sophie pensou: olhar para o rosto dele por apenas alguns segundos foi o suficiente para me deixar com os joelhos fracos quando se conheceram na Universidade de Magia. Suas outras esposas, Elis Greirat e Roxy M. Greirat, não fizeram nenhum comentário sobre sua aparência, mas podemos presumir que ele não era excepcionalmente feio. Supõe-se que seu traje preferido era uma túnica cinza clara sem chapéu. Ele não se interessava por roupas em sua juventude. Está escrito nos registros remanescentes que, enquanto frequentava a universidade, ele usava uma túnica que se desfazia na bainha e, no Reino Azura, vários nobres olhavam com desaprovação para sua aparência estranha quando ele se apresentava na sala de audiência. Ele passou a prestar mais atenção em sua aparência pessoal depois de completar 20 anos e, por volta de 430, o rei dragão blindado Perugius comentou que ele tem se tornado mais apresentável ultimamente. Embora insensível à sua própria aparência, ele era meticuloso em relação à limpeza, transformando um cômodo de sua casa em uma grande banheira que, segundo se diz, ele usava todos os dias. Rudeus era temido em Sharia, mas também era mais amado do que qualquer outro mágico, como pode ser visto em seu grande funeral e nas muitas pessoas que compareceram, bem como no monumento erguido em um canto da Universidade de Magia gravado com as próprias palavras de Rudeus. Acredita-se que Rudeus era sociável, com uma personalidade gentil e bem-humorada, mas sua libido intensa não passava despercebida. Há descrições de como ele tocava e acariciava suas esposas sem qualquer restrição ou consideração pelos observadores. Ele era, de fato, devotado às suas esposas e nunca se interessou por outras mulheres, por isso alguns historiadores opinam que sua luxúria é um boato infundado. Além disso, ele tinha uma disposição tão gentil que sorria diante dos insultos e da violência que lhe eram dirigidos, mas quando a família ou os amigos eram prejudicados, ele ficava tão furioso que às vezes se tornava violento. As anedotas a seguir descrevem a personalidade de Rudeus. Em uma festa no Reino Azura, quando um nobre zombou da esposa de Rudeus, Rudeus o agarrou pela garganta e o arrastou para fora da festa. Queimou uma floresta inteira até virar cinzas diante de seus olhos e exigiu um pedido de desculpas. Quando suas grandes amigas Linia e Porcena quebraram uma estatueta inspirada em sua esposa, Rudeus as puniu da forma mais humilhante possível para um homem fera. Quando Perugius convidou Rudeus para a fortaleza flutuante para dar nome ao seu filho, Rudeus não entendeu e pensou que Perugius pretendia machucar a criança. Ele apareceu totalmente armado e ameaçou Perugius de que haveria guerra se algum mal acontecesse ao seu filho. Deve-se observar que a veracidade dessas anedotas não foi confirmada. Embora Rudeus não seja muito conhecido, a maioria das figuras mais proeminentes do mundo conhece e o considera com admiração ou temor. Um pedaço de tecido branco foi encontrado em seu bolso após sua morte. Sua esposa Roxy se apressou em escondê-lo, levando a rumores de que algum grande segredo poderia estar oculto nele. Não se sabe ao certo se esses rumores contêm alguma parcela de verdade. Disse que ele é o ponto de origem da teoria do período crítico para a capacidade de mana, ou seja, que a capacidade de mana pode ser fortalecida na primeira infância e, consequentemente, é responsável por sua incorporação na educação. Ele adorava arroz, ovos e água de ogro do reino Beiril. Dizem também que ele tinha o hábito desagradável de comer ovos crus. Os registros indicam que ele adorava um deus das trevas desconhecido. Curiosamente, nenhum deus pode ser associado ao brasão que ele adorava,
podemos presumir que esse Deus desapareceu na antiguidade ou que Rudeus talvez tenha criado esse Deus para si mesmo. Alguns também teorizam que ele era irreligioso ou que adorava o Deus Dragão. Família e parentes. A família Greirat. Uma família nobre de alto escalão do reino Azura. Ela contém as 4 famílias de Notos, Boreas, Zefiros e Auros. Todas as 4 famílias governavam seu próprio grande domínio, razão pela qual também são chamadas de 4 grandes casas. Rudeus era um descendente direto dos Notos Greirates, mas seu pai, Pou, fugiu da família e, portanto, foi expurgado da árvore genealógica dos Notos Greirates. Pou Greirat, pai. Filho mais velho dos Notos Greirates, uma família nobre de alto escalão de Azura. Fugiu quando jovem e se tornou um aventureiro. Mais tarde, ele conheceu Zenith, depois apelou para seu velho amigo Filipe Boreas Greirat e se tornou um cavaleiro de baixo escalão da região de Fitoa. Zenith Greirat, mãe. Segunda filha dos Latrias da Terra Santa de Milis. Lilia Greirat, empregada doméstica. Amante de Pou. Norn Greirat, irmã mais nova legítima. Romancista. Aisha Greirat, irmã mais nova de sua madrasta. Conselheira do bando mercenário Rukuag. Silfiet Greirat, esposa. 1/4 de Elfo. Roxiem Greirat, esposa. Demônio, dos Migurd. Diretora da Universidade Mágica. Eris Greirat, esposa. Humana. Rei da Espada. Lucy Greirat, filha mais velha. Lara Greirat, segunda filha. Ars Greirat, filho mais velho. Segert Saladin Greirat, segundo filho. Lily Greirat, terceira filha. Cristina Greirat, quarta filha. Outros indivíduos associados. Zanoba Shirone, aluno do último ano da Universidade de Magia. Ex-príncipe de Shirone. Presidente de uma empresa de estatuetas. Criança abençoada com força fantástica. A publicação do livro ilustrado de Super Disadventure foi, em grande parte, graças aos esforços dele e de Norn. Zanoba respeitava Rudeus como seu mentor, mas Rudeus sempre dizia, quando se trata de conhecimento sobre estatuetas, Zanoba é o melhor. Cliff Grimor, aluno do último ano da Universidade Mágica. Mais tarde, tornou-se o Papa da Igreja de Milis. Dizem que ele protegeu Rudeus, que frequentemente se envolvia em problemas com a Igreja de Milis. Rudeus supostamente confiava nele e acredita-se que tenha dito com convicção que eu não estaria aqui se não fosse por Cliff. Silent Sevenstar, aluna do último ano da Universidade de Magia. Também conhecida como a Bruxa Nanaoshi. Ela estabeleceu círculos de teletransporte em nações de todo o mundo e colaborou com Rudeus no desenvolvimento e na realização de muitas invenções revolucionárias. Ariel Anemone Azura, rainha do Reino Azura. De acordo com a crônica do Reino Azura, logo antes de sua morte, ela disse ao seu fiel servo Luke que, é em grande parte graças aos esforços de Rudeus que o Reino Azura está em paz hoje. Certifique-se de não fazer dele um inimigo após minha morte. Alexander Karrebak, Deus do Norte Kalman III. Originalmente o número 7 dos 7 grandes poderes. A mão esquerda do Deus Dragão. Depois que Rudeus deixou o palco central, acredita-se que Alexander tenha percorrido as nações do mundo como representante do Deus Dragão em seu lugar. Liniana Dedoldia, líder do bando mercenário Rukuag. Como líder de sua tribo de Homens-Fera, acredita-se que ela tenha servido como intermediária entre Rudeus e os Homens-Feras. Porcena Adoldia, segunda no comando do bando mercenário Rukuag. Assim como Liliana, como líder de uma tribo de Homens-Fera, acredita-se que ela tenha servido como intermediária entre Rudeus e os Homens-Feras. Perugius Dola, o Rei Dragão Blindado, um dos 3 matadores de deuses. Uma figura proeminente no Reino Azura e mentor de Silent Sevenstar. Há referências frequentes a Rudeus em A Crônica do Reino Azura, mas a natureza de seu relacionamento com Rudeus é desconhecida. Orsted, o Deus Dragão. Número 2 dos 7 grandes poderes.
Embora se presuma que as atividades secretas de Rudels estivessem a serviço dos objetivos de Orsted, os detalhes dessas atividades são desconhecidos. Orsted raramente aparecia no centro do palco, mas compareceu ao funeral de Rudeus e supostamente estava com a família para testemunhar a morte de Rudeus.